Me chamo Sandra Regina Carbone Tadeu Mudalém. Sou médica, pediatra, sanitarista. Nasci aqui na cidade de Guarulhos. Me casei aqui na cidade de Guarulhos. Estudei nas escolas públicas aqui em Guarulhos, no Conselheiro Crispiniano. E toda a minha vida, até ser vereadora aqui da cidade de Guarulhos, de 93 a 2000, vereadora Sandra Tadeu. O Memória do Legislativo é uma parceria entre a TV Câmara Guarulhos e a Escola do Parlamento. O programa tem o objetivo de resgatar a história da Câmara de Guarulhos através dos relatos de políticos, servidores e outras personalidades da cidade. Hoje você confere a entrevista com a ex-vereadora Sandra Tadeu. É muito emocionante. Eu comecei numa Câmara com 21 vereadores e hoje nós já temos aqui 34, né, que você me disse. Então, é muito feliz. Eu acho, assim, muito bacana. A casa tem... Aqui, eu estou impressionada com o plenário, né? Nossa, era tão pequeno, esse aqui está tão pomposo, né? E espero aqui que esta casa tenha grandes soluções para a cidade, para os problemas da cidade. A estrutura da Câmara da Praça Getúlio Vargas era muito pequena. Nós tínhamos, éramos 21 vereadores, nós tínhamos um gabinete muito pequenininho que foram se adaptando de acordo com o que ia aparecer nos vereadores ali. Não tínhamos esse estacionamento que aqui tem, nós tínhamos uma sala de reuniões e uma boa parte das salas das discussões eram sempre na sala da presidência da Câmara. Então, a gente começou a ter um pouco de acessibilidade naquela época quando a vereadora Silvana Mesquita, que aí tinha uma escadaria imensa, não tinha elevadores. E aí fizeram aquela cadeira que se adapta e sobe pela escada, que deve estar lá até hoje, penso eu. Então, a estrutura, o plenário era muito pequeno, os vereadores ficavam sentados juntos com a galeria, praticamente só tinha um murinho assim de madeira, né, que era feito assim, tipo... Então, nem se compara ao que é hoje, gente. Nem dá para comparar. Mas era muito bonitinha a nossa Câmara, viu? Tinha uma escada linda. E a gente subia aquela escadaria. Foi um tempo muito bom. Um tempo em que nós fazíamos realmente uma política séria, não que não havia brigas e tal, mas não é como hoje, né? Essa internet hoje é meio complicado as coisas. Então, não tínhamos televisão aqui em Guarulhos, como até hoje não tem, mas hoje tem o YouTube, hoje tem toda essa nova estrutura que mostra o trabalho de cada parlamentar aqui da cidade de Guarulhos. Mas antigamente era o boca a boca, a mão e os jornalzinhos que você fazia para distribuir nos bairros. O vereador é o político mais próximo do eleitor. Ele é como se fosse um zelador daquele bairro. Ele tem que ver todos os problemas do bairro, desde o buraco, desde o bueiro, desde a guia, a poda da árvore, a unidade básica. Se não tem, você tem que dar um jeito, você vai ver dentro do orçamento, você vê a escola. E tudo isso faz com que você comece a conhecer as pessoas. Você conhece o eleitor. Você começa a viver também um pouco a vida daquela pessoa, você começa a conhecer os seus problemas, você começa a conhecer os problemas daquele vizinho, enfim, você acaba formando uma família. Esse é o meu modo de fazer política, não é só no blá blá blá. E eu, quando faço política, eu gosto de resolver as coisas.
eu preciso disso, então eu vou tentar arrumar isso. Nem sempre você consegue tudo. Mas até a simples troca do ponto de ônibus, até um ponto de luz onde estava muito escuro, isso já me traz uma realização, como você levar uma escola para aquele lugar, como você levar um hospital ou você melhorar aquela unidade básica de saúde. Então isso, na nossa época, a gente fazia muito aqui na cidade de Guarulhos. Eu fui vereadora mais votada do bairro dos Pimentas. Naquela época não tínhamos água na região dos Pimentas. Poucos lugares, asfalto era Juscelino. Então a gente fez todo esse trabalho. O trabalho de conversar com as pessoas. Naquela época a própria população aderia ao asfalto e pagavam-se uns carnês, e você fazia as reuniões, e você colocava a guia, você colocava a rede de água, você colocava a rede de esgoto, primeiro vinha a água, depois vinha o esgoto, e você foi melhorando aquela estrutura. E fora isso, você tinha um atendimento que hoje já não se pode fazer mais isso na política. Você ajudava muitas questões da saúde, muitas outras questões de cada eleitor, mas que hoje, infelizmente, você não faz muito mais isso, nem pode fazer isso, porque as normas políticas mudaram, né? As normas... Então a gente não mais trabalhava nisso. Mas a gente vivia o problema. E uma outra coisa que eu tenho saudades disso, é que você andava, eu e o meu motorista, no bairro dos Pimentas, de manhã, de tarde, de noite. Nunca tive segurança e você não precisava nada disso. Você andava tranquilamente à noite, subindo o morro, descendo o morro, subindo... indo ali, indo aqui, e você tinha uma tranquilidade tão grande que hoje, infelizmente, a gente não tem. Não só aqui em Guarulhos, mas em todo o nosso país hoje. A gente vive numa certa insegurança. Hoje, para você ter uma posição como mulher, como vereadora, em qualquer cidade, é muito difícil. É muito difícil. Ou você tem um nicho, como hoje a turma tem, ou você tem igrejas, ou você é um artista, você canta, ou você faz algo diferente das pessoas. E eu comecei como? Quando o meu marido ingressou na vida política, eu comecei a ajudá-lo em campanhas e tal. Aí ele se candidatou, o deputado Jorge Tadeu, ele se candidatou a estadual, fez um mandato e logo a seguir ele foi para deputado federal. Aí ele dizia assim, Sandra, você tem que me representar em tal lugar, que hoje vão inaugurar isso, vai inaugurar aquilo aqui em Guarulhos. E ele estava em Brasília. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Bom, eu chegava nos lugares, as pessoas não falavam o meu nome. As pessoas diziam assim, aqui está a esposa ou a mulher do deputado Jorge Tadeu representando. Eu pensava assim, isto não me pertence. Eu não estudei tanto para ser mulher de deputado, não é possível. E aí eu comecei na orelha do sul. Tadeu, será que não era melhor ser vereadora aqui de Guarulhos? Porque aí eu vou ter um ofício, eu vou ter um papel, eu vou ter o meu trabalho e vai te ajudar aqui para a gente poder fazer campanha e tal. E ele foi amadurecendo. Aí na época a turma dizia assim, mas Tadeu, você tá louco de pôr a sua mulher na Câmara Municipal? Olha só os tempos como mudaram bastante. Nossa, lá não é ambiente para sua esposa, Tadeu. Como é que você vai pôr a sua mulher lá? Eu sei que naquela época, e até o prefeito na época falava, ai Tadeu, isso vai prejudicar, porque vão dizer que você está ajudando mais ela do que está ajudando o outro. E nessa eleição que eu queria, não fui. E aí, fui para essa que fui eleita. E por que Sandra Tadeu? Porque, na verdade,
quem era o mais conhecido era o deputado Jorge Tadeu. E aonde eu ia, a turma dizia assim, olha, ela está lá a mulher do Tadeu, a mulher do Tadeu, a mulher do Tadeu. E na época, não sei quem fez uma pesquisa e viu que a turma dizia a mulher do Tadeu. E naquela época ainda a gente se escrevia. A gente ou escrevia o nome na cédula, ou você fazia o X lá. E aí a turma falou assim, acho que é melhor ela mudar o nome. Acrescentar o Tadeu. Porque o Tadeu é Jorge Tadeu, mas a turma conhecia como Tadeu. E aí foi que aí procuramos uns advogados e tal, e falaram, não, vamos acrescentar o Tadeu. E tinha mesmo muita gente escrevendo Tadeu, naquelas cédulas, naquelas coisas todas. E aí ficou o Sandra Tadeu. Como vereadora Sandra Tadeu, eu coloquei até na cédula tudo, Sandra Tadeu, e ficou até hoje. Naquela época, vou te dizer uma coisa, a gente nem pensava muito nessa questão da mulher, Eu não pensava muito isso. A gente ficava super emocionada pelo fato de você ter sido eleita. A gente não se discutia muito, assim, essas questões, apesar de eu ser médica e tal, mas hoje, a época de hoje, a gente sabe o quanto, e até uns 10 anos mais atrás, o papel da mulher é extremamente importante nesse papel hoje político, né? Na verdade, eles veem, as pessoas, quando querem agredir você, eles acham que as mulheres são fracas, entendeu? Que as mulheres não pensam, que as mulheres não têm vontade, que as mulheres não têm conhecimento. Mas nós temos tudo isso e muito mais. Nós temos algo dentro do nosso coração, não que eu seja melhor que nenhum homem, não é nada disso. Nós temos um lado super diferente dos homens. A gente tem uma sensibilidade que você olha, você já sabe que está errado, que tem alguma coisa errada, que a gente precisa mudar isso. E isso, a gente vai tendo esse conhecimento depois de algum tempo. E esse nosso papel hoje, dentro da vida política, é extremamente importante. Por exemplo, eu vou citar aqui, nós éramos em 2 para 21. Você imagine, há mais de 22 anos atrás, você querer expor a sua ideia. Primeiro, alguns vereadores aqui achavam que você era o bibelô da mulher do deputado. E eu, quando subo numa tribuna, não sou muito de ficar discutindo e tal, mas quando pisam no meu calo, ou pisam em alguma ideia que você acredita, que você tem certeza do que é, eu fico... E eu tive muitos entraves aqui nesta casa, com alguns vereadores, muitos. Agrediam a gente e tal, e aí eu ia para cima. E aí tinha vereadores que falavam assim, Sandra, sai dessa tribuna, por favor. Mas a gente tem que se impor. E eu digo que toda mulher, apesar que sempre, aonde eu estive, sempre foi um maior número de homens, mesmo na medicina. Minha faculdade tinha mais de 100 alunos, éramos em umas 30 mulheres. E aí começa sempre a diferença. Então eu sempre digo que muitas vezes as mulheres, elas têm que falar com o seu colega de profissão, homem, do mesmo tom que ele fala com você. A gente nunca pode se achar que é o sexo frágil. Eu acho que isso nem já existe mais, né? Na minha opinião, isso não existe. Se faz de sexo frágil quem quer se fazer de sexo frágil, porque não dá mais. Então, desde aquela época, eu sempre impus e fiz essa posição minha. A gente se conversávamos como se fossem homens que estavam conversando naquele momento.
onde você vive no meio de homens, você às vezes tem que ter esse comportamento, pelo menos no diálogo, entendeu? Não, peraí, não é assim. Então, havia muitos entraves na época, tanto eu quanto a Dalila, ela já veio aqui, ela já deve ter falado isso também. É difícil, mas é um desafio cada vez maior. Eu tenho um projeto que eu sempre guardo isso, porque eu saí em todas as revistas de engenharias do país, que foi a questão do hidrômetro individualizado. Naquela época, ainda eu coloquei em apartamentos, principalmente nessas questões de baixa renda. Porque o que acontece? Hoje a gente fala muito em economizar água. Mas na época a turma pensava o seguinte: a minha casa, eu tenho duas pessoas, a casa dela tem 10, por que eu tenho que pagar a água de quem tem 10? E era sempre aquelas brigas dentro do... E eu tinha uma pessoa aqui muito bacana, aqui em Guarulhos, que ele sempre estava à frente de tudo. E ele, de ideias, era uma pessoa que estudava muito, que era o Dr. Plínio. Foi muito tempo superintendente do SAI aqui. Eu dei até a ele o título de cidadão paulistano lá pela cidade. E ele sempre estava nessas tratativas da água, né, aqui do Alto do Tietê, aquelas coisas todas. Ele estava sempre muito mais avançado do que as pessoas, muitas vezes. E ele que me sugeriu essa ideia, que isso seria uma coisa muito importante, e realmente porque hoje todos os grandes empreendimentos, independente de baixa renda ou não, eles têm os seus hidrômetros individualizados, né? Então isso foi até uma questão, a gente não pensava muito nessa questão do ambiente, do meio ambiente, mas isso é uma maneira até de você economizar a água. A hora que você olha a sua conta. Tanto é que depois, um outro vereador na cidade de São Paulo, quando eu apresentei aqui, ele apresentou lá. E lá, ele já melhorou a questão disso. Ele já fez com que todos os prédios teriam os novos que fossem serem feitos, e os que não, teriam um prazo acho que de 10 ou 15 anos para se adaptarem. Por exemplo, eu moro num prédio antigo. O prédio teve essa oportunidade porque não dá por causa do sistema que não tem como você colocar. Mas muitos prédios da cidade de São Paulo tiveram que se adaptar a esse sistema. Então esse foi um marco. Um dos primeiros também que eu coloquei aqui, que isso é um grande problema até hoje, que a gente... E aqui, na época, tinha algo que eu não gosto de fazer e não faço isso em São Paulo, que colocava autorização. Você pode ver aí, a maioria dos projetos, menos esse dos hidrômetros, autorização, eu autorizo ou o executivo. A gente não autoriza nada, a gente manda ou ele aprova ou não, entendeu? Mas aqui tudo tinha que ser feito de autorizativo. É muito ruim, pode reparar aí dessa época. E a gente fez, um dos primeiros era a questão do cerol, sabe? Das pipas. Porque naquela época já se tinha muitos acidentes com essas questões do cerol. Você imagine hoje. Hoje eu vejo a lata que era daquela época, hoje é uma roda desse tamanho, uns homens homem feito mesmo, brincando com isso nas ruas hoje, na cidade de São Paulo, e aqui não deve ser diferente também. Então, naquela época, eu já me preocupava com a questão do cerol. Outro projeto, todo mundo quer uma feira perto de casa, mas ninguém quer a feira dentro na sua rua, né? E naquela época, a Câmara gerenciava os lugares. Para você tirar uma feira, tinha que passar pela Câmara e tal. Então, a gente fez um projeto que quem tinha a feira tinha uma diminuição do seu IPTU. Eu não me lembro se era 5%.
E a gente teve esse projeto também. A seguir, Sandra Tadeu fala dos fatos marcantes que viveu quando vereador em Guarulhos, de sua candidatura ao executivo e da vida política fora da cidade. Guarulhos, para mim, é a cidade onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu cresci os meus filhos. Meus filhos estudaram em escolas aqui de Guarulhos. Então, a minha vida é Guarulhos também, né? É uma cidade onde eu aprendi, onde eu comecei a gostar de vida da política, porque até então, nem eu, nem o Tadeu, a gente não tinha essa participação política muito grande. Mas hoje eu me sinto assim muito realizada. E devo isso tudo a Guarulhos, porque tudo começou na cidade em que eu nasci, na cidade de Guarulhos. A gente, como médica, sabe que é terrível você estar num lugar fechado e as pessoas fumando. Você imagine você ficar até de noite com aquele fumódromo na sua... Você passa a ser um fumante. E aí também tinha uns vereadores que gostavam de ficar me cutucando. E aí eu falei, então tá bom. Aí eu fiz o projeto, e que foi um muito bom projeto. Que esse projeto se estendeu para o país inteiro, porque em todo lugar é proibido fumar hoje. Você tem que fumar na rua. E olha lá, daqui a pouco, não é nem na rua vamos fumar mais. Vai ter que ter um fumódromo em algum lugar, como no Japão, que as pessoas só podem fumar naquele lugar. Primeiro eles queriam que eu proibisse, eu fui a primeira até acho que celular aqui na casa, aqui na nossa casa. E aí tocava o celular, incomodava alguns, e esses alguns ficavam muito nervosos. Então, eu falei, então tá bom. Vamos proibir fumar. Pode ver que tem o projeto do proibir o celular no plenário, né? Aqui na casa. Você já viu isso? Tem isso. E aí também achei por bem, para não incomodar mais ninguém, já que o meu celular incomodava tanto, vamos também proibir o fumo, né? O cigarro. Que aí eu ainda estava ajudando, porque as pessoas melhoravam muito mais a qualidade de vida delas. Deixavam de fumar um pouco, deixavam de passar para ser um fumante passivo. Então, esse projeto foi muito bom também. Uma coisa que me choca muito, isso me levou para a vida toda. Eu entrei lá, fecha-se as portas. Procuradoria, promotores, polícia. Mas eu entrei, a porta fechou. Ninguém entra, ninguém sai. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Então foi uma parte muito triste que eu passei aqui, nesse período. Ver você, colegas seus presos, assim, de uma maneira assim, sabe? E as famílias dessas pessoas. Então essa foi uma parte muito triste nossa aqui, da Câmara Municipal. Não sei nem se deveria falar isso, mas eu lembro e levo isso para todos os lugares que eu vou. E depois, eu acho que ainda era na gestão do Papoto que a gente passou isso tudo. Depois veio aí a do Neff Tales. A eleição do professor Neff Tales, que foi diretor do conselheiro, era uma pessoa super antiga. E aí houve também outra polêmica, né? A cassação, né? Vamos cassar, não vamos cassar. Aquela coisa toda também foi um momento muito triste da cidade que passou por isso, né? São coisas que, coisa ruim não se lembra. Não, coisa ruim se lembra e se aprende. Você tem que aprender com as coisas boas e com as coisas ruins. Você não pode, vou pagar isso da minha memória. Não, você passou por isso e você sabe o quanto é terrível isso. E também a questão da cassação. Foi também algo assim difícil para a cidade,
Guarulhos passou momentos que ficou durante 6, 8 meses, funcionário público não recebia nada. Ficou sem receber o seu próprio salário. Aí se tornou, naquela época, o funcionário público era um dos maiores, né, dentro da instituição de Guarulhos. Eram pessoas que compravam, deviam, e se tornou a cidade um vulcão prestes a explodir naquele momento. Então também foi um momento muito marcante da cidade de Guarulhos. Eu não sei se teve outros momentos assim tão intensos desses últimos anos para cá, não me recordo, não vivi. Quando você não vive, você acaba nem lembrando dessas histórias. Mas quando você vive a história, aí é. Se juntou um grupo de pessoas, de empresários aqui da cidade de Guarulhos, na época era o Pascoal Tomeu, que tinha assim, acho que era o Pascoal ou o Papoto, eu não sei. Se juntou um grupo que era contra o prefeito Pascoal Tomeu. Aí se juntou todas as forças, esquerda, se era de direita ou sei lá do que, mas se juntaram e fizeram aquele papel. E o DEF tinha o quê? Era 2%. Ele era o último colocado nas pesquisas, o último. E aí, o funcionário público estava descontente pelo seu salário, aquelas coisas todas. E o DEF, na ocasião, quando o prefeito da cidade, ele deu assim um apreço muito grande ao funcionário público. Então, o funcionário público, ele era NEF até debaixo d'água. Então, o NEF tinha uma campanha sem muitos recursos e quem era o pessoal que fazia campanha para o NEF era o próprio funcionário público. Então, em qualquer lugar que você tivesse um cara fazendo um furo no asfalto, ou em qualquer lugar que você ia, começou só a se falar de Neftales e Neftales e Neftales. Não passou 3 meses, o mesmo grupo começou já a querer tirar o Neftales daqui. Uma vez eu subi na tribuna e falei, não, vocês não quiseram o homem aí? Vocês que fizeram o homem estar aí. Agora vocês vão ter que esperar, pelo menos, não é? Você tem que ter algum motivo. Mas aí a coisa foi piorando de uma tal maneira que aí não dava mais para ficar. E aí foi... Eu não sei quantas sessões de impeachment teve aí, algumas deu contra e depois acabou tendo esse impeachment aí. Mas é muito complexo isso. Apesar que quando você entra, eu acho assim, independente de quem ganha a eleição, a gente tem que valorizar as propostas boas, né? Aquelas que se enquadram naquilo que você pensa, naquilo que vai ser bom para aquela cidade, aquilo que vai ser bom para o conjunto, para a comunidade. Você não pode só pensar em você. Esse é o mal deste país. Meia dúzia pensa só em volta do seu umbigo e esquece o resto. A gente tem que pôr o resto dentro do todo. E aí começa essas discussões, né? Então, a minha posição com o NEF, no começo, já que está o NEF, né? Vamos ver se a coisa vai para frente. É o que eu penso. Como hoje, a gente não sabe quem está, essa polarização que a turma só fala isso. Eu odeio esse porque eu não quero aquele, eu odeio aquele porque eu não quero esse. Mas ninguém vê a proposta e ninguém viu o trabalho de nenhum. Ninguém está discutindo isso hoje. E naquela época, eu pensava assim, já que é ele, então vamos dar um tempo para ver se a coisa anda, se a coisa melhora. Ele já tinha sido um bom prefeito anteriormente, mas aí também começou, aí foi piorando os casos de corrupção, as questões do funcionalismo público, que você não teve uma gestão. Porque para você ser prefeito de qualquer lugar, você tem que ter gestão, você tem que ter conhecimento da máquina administrativa, da máquina legislativa. Não adianta as pessoas se porem, eu falo isso sempre, até hoje, não adianta você cair de paraquedas. Mas o NEF naquela época também, ele tinha tudo isso.
Chegou a ser governador do estado de São Paulo, ele chegou a ser o presidente da Assembleia Legislativa. Enfim, ele tinha tudo mas infelizmente não deu certo. E a gente teve que ir para o impeachment naquela ocasião, e essa foi a minha posição. No final de 2000, quando eu já não queria ser mais vereadora, porque eu achava que eu ser vereadora, eu tinha que ter o poder da caneta. E aí eu queria ser candidata a prefeita. Eu queria ser a prefeita da cidade de Guarulhos. E aí foram dando corda para mim. E aí, tanto o Temer quanto o Quércia fizemos uma pré-convenção aqui, fizemos um grande trabalho para que eu fosse. Naquela época, nós tínhamos saído daquele problema do NEF, você não tinha sido, você tinha uma posição muito favorável dentro da cidade, eu tinha um partido também muito favorável a isso, e tudo levava também. E a Marta Suplicy também estava nessa ocasião pré-candidata a prefeita da cidade de São Paulo. Eu achava que naquele momento era o momento de eu ser a prefeita. Mas aí, nos últimos minutos do segundo tempo, vem aquelas ideias. Não, porque você tem que ser vice do seu Pascoal Thomeu. Eu o respeito muito. Tanto até hoje as pessoas acham que eu sou a filha. Quando eu falo que eu não sou a filha, a turma diz que, então é o Tadeu que é o filho. Não, você é uma confusão. Isso até hoje, na Zona Leste, as pessoas falam assim, eu conheci o seu pai. Aí eu falo, não, acho que você não conheceu meu pai. Você conheceu o seu Pascoal. E aí, é muito triste, essa foi uma fase também muito triste da minha vida, assim, mas enfim, eu fui ser a vice. Naquela ocasião, Pascoal Thomeu tinha 60% das pesquisas do Ibope. Tadeu falou, não, você vai ser a vice. Eu falei, Tadeu, nós vamos perder a eleição. Está tudo pronto aqui. Tem partidos que fazem uma trama tão grande e a gente via isso acontecer aqui. E aí, como a gente também não tinha uma televisão e tudo era aquele fuxico que passou para aquilo, aí começou as histórias contra o seu Pascoal Thomeu. Eu sei que no último Ibope, numa quinta-feira, eu me lembro, de 60 nós já estávamos para 38. Naquela época nós tínhamos comício. E a gente via a recepção do comício, das coisas e tal. Eu sei que nem para o segundo turno acabamos indo. Foi-se o NEF, e acho que o Eloy foi junto para o PT. Eu sei lá quem foi para o segundo turno. Naquela época começou o negócio do segundo turno, eu acho. E aí o NEF, que era o último colocado com os 2%, ganhou a eleição. Então isso também é algo que a gente aprende muito. Eu nunca vejo o vitorioso aquele que está no top. Até hoje eu tenho por toda essa experiência. É que hoje a imprensa, os jornais, a mídia social é algo assim que influencia demais as pessoas, mais do que ainda naquela época. E era assim, e tinha empresários aqui da cidade que tinham um entendimento junto lá com o Chico Pinheiro, lá da Globo, aquelas coisas. E aí ficava, não, Pascoal Thomeu não vai nem para o segundo turno, Pascoal Thomeu vai perder, por causa de umas laqueaduras que ele fazia naquela ocasião, que não podia fazer laqueadura, fizeram uma miscelânea lá, que, infelizmente, por causa disso, para quem tinha 60% das pesquisas, fosse derrotado. Foi muito triste para a cidade. E eu tenho comícios, eu tenho filmes que eu dizia assim, Guarulhos vai chorar lágrimas de sangue. É uma frase que eu nunca esqueci. A turma fazia 12 para mim, fazia 12, 12, 12 e chorou, lágrimas de sangue. Porque a cidade passou momentos muito difíceis aqui.
desde o funcionário público e de todo o conjunto da cidade nessa ocasião. Na eleição seguinte, eu tive a oportunidade de fui convidada para ser secretária municipal de saúde de Mariporã. Então eu saí aqui de Guarulhos e fui para Mariporã ser secretária de saúde, que foi assim uma experiência incrível, que achei que era uma facilidade. Eu levei uma amiga minha, que é uma sanitarista que trabalhava aqui em Guarulhos, levei uma outra pessoa do SAI, que era um aposentado, que hoje já faleceu, Nelson hoje, uma pessoa querida, e fomos os 3 para Mariporã trabalhar lá, achando assim que vamos tirar de letra. Para quem estava numa cidade de 1 milhão e tanto de habitantes, ali seria uma beleza. Uma cidadezinha com 65 mil habitantes. Ali fui aprender a ser gestora da saúde. Ali aprendi muito. Era a época do SUS, a época o ministro Serra, ele deu toda essa questão do SUS para todos os municípios do país, essa gestão plena, toda essa questão de recursos federais que passava para os municípios, uma vida nova dentro da saúde se implantou naquela ocasião. E aí é onde eu aprendi muito. Mas aí eu também queria, porque aí começavam que eu não ia mais, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falava assim, eu já teria menos chance do que a primeira vez. Porque a primeira vez você estava no meio das discussões, você estava no meio daquele furacão, você sobreviveu-se muito bem daquele furacão, você era mulher, a Marta estava naquela ocasião sendo candidata, então várias coisas se juntavam. E aí eu fiquei 3 anos e pouco como secretária, né? Aí eu tive que sair de lá para ser candidata a prefeita e tive com muito prazer o Pereira como meu vice. Então foi uma coisa assim, mas também já não tinha aquele impacto tanto quanto eu querendo ser da primeira vez. Então, não é que eu abandonei Guarulhos. Guarulhos optou por outros, os eleitores optaram por outros candidatos e estamos aí na nossa cidade aí. E para São Paulo, eu tive essa oportunidade de ser candidata a vereadora na cidade de São Paulo. No começo, eu comecei a ficar resistente a isso, porque é muito difícil. Se Guarulhos é difícil, você imagine São Paulo, que é mais de 20, 30 mil votos, né, naquela ocasião. Mas aí vai um, vem outro e tal. Eu falei, vamos que vamos, vai, seja o que Deus quiser. A gente até tentou fazer alguns trabalhos aqui, junto com outros vereadores, na questão quando privatizaram a Fernão Dias, porque Guarulhos tem um problema de mobilidade que já tinha na minha época. A gente tem as mesmas ruas, as mesmas avenidas, poucas coisas foram feitas, pouquíssimas. E nós só temos uma entrada, e umas entradas ali na Fernão Dias muito pobres, uma coisa assim terrível. E a cidade cresceu em tamanho, assim, muito grande. E eu com outros vereadores, até de outros partidos, tentamos fazer algumas coisas, mas na época os prefeitos, logo no início, quando eu fui para São Paulo, não deu certo. Mas a gente sempre não pode perder a esperança, né? Eu, como guarulhense, como mãe, como esposa, tudo que eu tenho eu devo a Guarulhos. Toda a minha vida, a minha experiência, os meus pais, onde eu estudei, os meus amigos que aqui tive, que ainda continuam sendo meus amigos. Então a minha vida é Guarulhos. Eu devo mais da metade da minha vida aqui na cidade. Então eu gostaria de ver Guarulhos uma cidade muito melhor. Uma cidade com uma saúde melhor, uma cidade com uma maior mobilidade para todos
e que a vida das pessoas realmente é o que eu sempre acho. A gente sai de casa, a gente tem que pensar todos os dias o que eu vou fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o meu lema que eu levo todos os dias e é isso que eu espero para Guarulhos. Que cada governante que entre aqui pense que a vida dessas pessoas precisa melhorar.